Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Amanda Brasil. Uma forma de iniciarmos a nossa semana com presença, inspirados pela energia do amor e da fé, que são energias elevadas. Vamos encontrando uma posição confortável, mas firme, em que nós possamos sentir os pés apoiados no chão, os dois pés, preferencialmente, para sentir a força que vem da terra, a postura ereta, o topo da cabeça voltado para o alto, para que a gente possa sentir a conexão que vem de cima, as mãos recostadas sobre as coxas, os olhos fechados, fazendo uma simbologia à confiança e à fé na vida. Vamos começar a nossa respiração, inspirando o ar, contando até 3. Segura a respiração e expira contando até 6. Procura fazer desse um momento de muita presença e voltar o teu pensamento e a tua atenção somente para o fluxo da respiração, para o caminho que o ar faz, ao entrar e sair dos teus pulmões. Inspira o ar, prende a respiração, expira lentamente, contando até 6. Mais uma vez, inspira. E expira. Mantenha seus olhos fechados. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, clamando pela sua presença. E durante o encontro de hoje nós possamos sentir viva a presença de Deus em nosso coração. Que nós tenhamos sabedoria para compreender que nem sempre teremos entendimento sobre todas as coisas. E que é justamente nesse momento em que nos falta muitas vezes o entendimento, a compreensão do que está se passando, do porquê está se passando, do para que está se passando. É nesse momento que entra a fé verdadeira. Aquela fé que não depende daquilo que nós vemos, daquilo que nós compreendemos. É a fé num nível mais profundo, que requer entrega, que requer abnegação, paciência, confiança. Às vezes a vida nos convida para esse nível de mais profundidade de fé. Porque a fé, quando pode ser entendida e explicada, ela tem mais facilidade de crescer, de aflorar, de se fortalecer. Mas há momentos que Deus prepara experiências novas para testar de fato o nível de profundidade da nossa fé. Na última semana, nossa palavra foi entendimento. E é com essa calma, com essa paz interna, que nós vamos iniciar o encontro de hoje, sabendo que nem sempre o entendimento nos será dado no momento em que nós desejamos, mas que sim, que muitas vezes a falta do entendimento está diretamente relacionada com o aprofundamento da nossa fé.
Reflita agora sobre algumas situações, alguns fatos que você busca hoje compreensão, entendimento, busca trazer significado, busca entender para que realmente isso está acontecendo. Por mais que você se dedique a pensar sobre, você não consegue compreender. Então entrega. Entrega a falta da resposta, a falta da visão, a falta do entendimento. E no lugar, você preenche a tua vida com ainda mais fé e confiança. Com a certeza única de que ainda nós atravessemos um vale escuro, nunca Deus irá nos desamparar. Passe o que passe, Ele estará sempre ao nosso lado. Nas pequenas coisas, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, se nós estivermos de olhos abertos, abertos para a vida e confiantes no que ela nos oferece, nós conseguiremos perceber a presença de Deus no detalhe, porque é ali que Ele se revela, no detalhe de tudo o que acontece em nossa vida. Respira e agora vá agradecendo profundamente, agradecendo por não entender, por não compreender, mas agradecendo por estar aqui, por estar buscando, fortalecendo a sua fé, se tornando cada vez mais íntimo, próximo e dependente de Deus. E agora sim, com um sorriso confiante de quem às vezes entende tudo e que às vezes não entende nada, com esse sorriso confiante do paradoxo de quem está vivo. Você vai voltando para cá, abrindo seus olhos e afirmando que você, que eu, não precisamos entender tudo. A gente fica com o que há. Cat, muito obrigada por você estar aqui. Já vou deixar você marcada para todos nós com a leitura do capítulo 11 de Jó. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. E, primeiramente, bom dia a todos. E não é fácil falar, né? Não é fácil estar aqui, né? Que desafio. Mas, então, hoje eu vou falar sobre o capítulo 11. E essa reflexão de início, Márcia, fala muito sobre isso no capítulo 11, né? Da continuidade. Porque realmente a gente não sabe de tudo, né? De todas as coisas. A gente precisa sempre estar buscando a Deus. Então, o capítulo 11, ele fala de Zofar. Zofar, ele é o terceiro amigo de Jó. Zofar, ele traz, nesse capítulo 11, muita sabedoria. A sabedoria divina. Estão me ouvindo bem? Sim, Então, ele responde a Jó com palavras muito cruéis e insensíveis, né? Quando Jó, ele fala para todo mundo que ele é inocente, que as acusações de Deus é injusta contra ele, né? Que tudo que está acontecendo é injusto. E aí, Zofar, ele é muito cruel, ele é insensível, né? E ele responde assim, né, para Jó, com essas palavras. Ele fala que Jó tem as palavras vazias, né? Comparando ele a um burro selvagem, né? Ah, comparando ele com qualquer animal, né? Que ele é menos que Deus. Se está acontecendo é porque, né, Deus que está mandando e algo ele fez. Para Zofar e os outros amigos, algo ele fez. Então, Zofar ele enfatiza que Deus não é cruel, que ele só deseja que ele não só deseja punir os seus filhos com o sentimento, ah, vou fazer porque eu vou fazer, né? E ele descreve a sabedoria sendo além da compreensão humana. Então, que nem você falou no início da reflexão, a gente não sabe de tudo, né? A compreensão divina, a sabedoria divina, ela vem
do além, muito além da gente, né? Porque a gente, é lá a gente tem a nossa sabedoria e vai ali. Deus já escreveu além, ele já sabe de todas as coisas. E do capítulo 7 ao 10, Zofar fala muito de sabedoria, que a sabedoria divina ela está sobre a sabedoria humana. Deus sempre sabe de todas as coisas e devemos sempre estar em busca constante e confiar em Deus, confiar no processo dele, porque durante o capítulo inteiro de Jó, durante o livro de Jó, a jornada, ele sempre fica questionando o que que eu fiz, né? E não confiou. O que que eu fiz? O que que será que eu fiz? Mas mesmo assim, a fé dele, estando assim balanceando aos poucos, ele não perdeu a fé. E às vezes, o que acontece com a gente não é só para porque a gente fez algo, e sim para testar a nossa fé. Deus, ele não vai te dar uma cruz que você não possa carregar, um fardo que você não possa carregar. Ele vai te dar porque você tem que passar, é o teu processo, é a tua aprovação divina, né? Então, isso ele fala basicamente disso, né? No capítulo. Aí, mais para o final, né, Zofar fala para Jó se arrepender. Por que que você não se arrepende? Fala com Deus, né? Ele vai te ouvir, ele vai, né, te perdoar, ele vai te dar tudo de volta. Vai lá e se arrepende, né? E daí o Jó, ele ficou naquela, né? Ele não deu o braço a torcer, ele jogava as palavras vazias, né? Então, aqui eu trouxe para a gente pensar e refletir sobre os nossos pecados, as coisas erradas que a gente já fez, ou que a gente já faz, né? Que a gente faz ainda com alguém, em alguma situação, ou às vezes algo sem pensar, para a gente realmente se arrepender, buscar Deus, né? Para ter um entendimento melhor, para não fazer, para, né, não repetir o que já foi feito, buscar pelo perdão e lembrar que Deus ele é misericordioso, né? Que hoje está acontecendo tudo isso, mas no final vai vir, sabe? A recompensa está ali, ele está ali com você. E lembrar que ele nos renova e ele transforma nossas vidas. Eu fiz um resumo bem breve assim, porque ele fala muito de sabedoria, né? Que a gente não sabe de todas as coisas, que a gente tem que buscar, seja em uma oração, seja em uma igreja, onde você vai, né? Seja com alguém mais espiritualizado que a gente não entende. Sabe que já foi muito forte, assim, para mim. Durante uma vida toda, eu tô chorando. Meu Deus do céu. Durante uma vida toda eu questionei. Por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que tudo, né? E aí, ontem eu conversei com meu marido, já chorei horrores, né? E eu vi que a Lu tinha mandado mensagem de ontem, e aí eu disse assim: eu vou esperar se alguém vai pegar. Se ninguém pegar, eu vou ler ele amanhã de manhã. Se conectar comigo, eu vou falar. E não deu outra, né? Era para ser, tinha que ser, né? Eu conheci, eu me batizei nas águas, né? Igreja evangélica, eu fui criada no interior. Não sei se as pessoas sabem. Eu tinha entre 11, 12 anos de idade, sim. A gente nunca teve uma casa. A gente sempre pipocou. Meu Deus do céu. Queria parar de chorar, é difícil falar, né? Então, a gente sempre passou por muita dificuldade. E eu ia na igreja com a avó dos meus irmãos, né? E eu sempre questionei por que a gente, né? Por que a gente passa dificuldade? Por que a gente não tem uma roupa boa? Por que a gente não tem material escolar? Por que como é que todas essas crianças têm? Ninguém ajuda. Será que as pessoas não vêm à volta, né? E aí, quando comecei a ir para a igreja, tive um entendimento maior, assim, que existia Deus. Eu era pequena, para mim eu sabia que existia Deus. E eu orava, então eu aprendi a fazer oração. Então, com 11, 12 anos, eu me batizei na igreja evangélica. E era só uma igreja evangélica mesmo, que era cheia de doutrina e regras, né? Que tinha que usar saia comprida, que não podia usar maquiagem e tudo mais. E aí, quando o pastor disse assim, você tem certeza que você vai buscar Deus?
Que às vezes você pode não estar dentro de uma igreja, mas isso aqui é um propósito sério com Deus. E tudo que eu pensava na minha cabeça é que Deus vai estar comigo. Que sim, ainda mais por eu não estar dentro de uma igreja, hoje sim, Deus vai estar comigo na minha jornada. Eu sei disso. É para mim, né? E a gente passou muita dificuldade, assim, sabe? E aconteceram coisas ruins, assim. Meu padrasto, ele não era bom. E durante 14 anos aconteceu coisas que eu não via ou não queria ver. E isso foi a pior mágoa da minha vida. Hoje não me afeta mais. Eu não gosto de lembrar do meu passado, de jeito nenhum, da minha infância. Mas machuca, né? Tipo, eu não gosto de lembrar só. Mas, então, durante muito tempo eu julguei muito minha mãe por não cuidar de mim. Eu era a menina da casa, né? Durante muito tempo eu julguei as pessoas da minha vida. E quando eu me batizei nas águas, parece que foi uma libertação, assim. Eu orava de noite. Eu dava graças a Deus quando ia pra escola, quando tinha alguém perto, sabe? Porque eu não sei, tentava contar pra minha mãe, não dava certo, ela não escutava. Quando eu completei 14 anos, a minha avó me buscou, minha avó paterna. Aí o sofrimento acabou. A gente acha que acabou porque vem mais um pouco, né? Então, quando eu digo que durante uma vida toda eu questionei a Deus, por quê? Por que que eu tinha que passar por aquilo? Por quê? Eu não estava entendendo. Quando eu criei uma certa idade, que eu fiquei adulta, que eu fiquei mãe, aí você entende um pouquinho do propósito de Deus, né? Hoje eu sei. Eu sei que eu passei porque tinha que passar. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E Jó foi muito forte. E Jó, assim, ó, não estudei, não tinha estudado a fundo, gente. Jó me pegou de uma maneira, assim, ó, que a gente não tem que saber de tudo. A gente tem que confiar nele. Se o propósito é ele, eu tinha que passar pelo que eu passei. Talvez tudo que eu passei hoje, né, eu não deixe nada acontecer com os quem estão à minha volta e tenho certeza que nunca irá acontecer com as minhas filhas, porque eu não vou deixar, né? Eu aprendi. E talvez foi o aprendizado que a minha mãe não teve, ou, né, não sei, não consigo. Então, durante muito tempo eu julguei ela. Hoje eu honro pai e mãe, porque apesar de tudo que aconteceu, eu não sou muito próxima, assim, né, afetivamente. Mas eu honro muito eles, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui, né? E até pouco tempo, a nossa fé, ela balança de todas as maneiras, né? Há pouco tempo, então, eu tô indo e vindo aqui para Erval do Oeste e não é fácil, né? Teve alguns ocorridos nesse mês e tudo que vinha na minha cabeça era a frase da Aline: se você passar por esse mês, minha amiga, se passa por qualquer coisa. O que que eu fiz, né? É Deus, né? Me agarrei com Deus, assim, eu orava de noite, ia orando, dirigindo o carro, chorava de manhã para não chorar em casa, né? Escutando o hino. E, nossa, Deus me levou esse mês como nunca, assim, sabe? Como nunca. Então, foi uma, uma experiência, uma aprovação divina muito grande, assim, ó, durante a minha vida toda. E eu pensando assim, ó, poxa, hoje eu tenho a minha vida boa, sabe? Eu tenho a minha família, eu tenho meu marido, eu tenho as minhas filhas, isso é só mais uma aprovação de Deus. Confia, confia, né? Que às vezes não é porque você fez alguma coisa, é para provar, é para ter a aprovação de Deus, para ver se a tua fé tá ali ainda. E ela balançou, mas fiquei firme nela. Então, é sobre isso que eu queria passar para vocês. Que as coisas elas acontecem às vezes porque tem que ser, faz parte da vida da gente, faz parte da nossa história, né? E para finalizar, eu coloquei aqui que a gente sempre pode orar, né? Orar, rezar, independente do que seja, buscar Ele para a gente ter força, para a gente ter coragem, para enfrentar as adversidades da vida ou qualquer outra situação que às vezes a gente está tão cansada que aquilo às vezes não é nada, mas a gente está tão esgotado que se vira tudo e a gente nem imagina, né? Então pedir ajuda para confiar, porque não é fácil confiar, né? Que nem Jó, ele tremeu bastante,
né? Mas ele confiou, ele manteve ali, né? Então, confiar na sua graça e amar, né? Amar, pedir muito amor dele, independente da situação. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje e dizer que está me tocando bastante, assim, Jó.